Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Vida Devocional aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Eu sou o pastor Bruno e hoje eu quero trazer uma mensagem para a edificação da sua fé. Eu quero já convidá-los a estarem participando conosco no chat, deixando o seu comentário, ok? Deixando o seu pedido de oração, que logo após a palavra nós então estaremos orando, ok? É muito bom tê-lo conosco, participando conosco. Eu gosto sempre de destacar que esse é o melhor momento do nosso dia, quando nós separamos um tempo para buscarmos a Deus, para orarmos ao Senhor, para lermos a sua Sagrada Escritura e meditarmos nela. Portanto, vamos meditar em uma porção das Escrituras que está em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 e 8. Hoje nós falaremos sobre a casa espiritual. Nós somos a igreja de Deus e, portanto, casa espiritual. Leiamos o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vamos orar? Pai, nós queremos render graças ao Senhor e te louvar pelo privilégio de aqui estarmos diante do Senhor, diante da tua palavra. É com muito temor e tremor que lemos, ó Deus, que também dispomos os nossos corações para aprender mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio desta maravilhosa palavra. Inspira, ó Deus, na verdade ilumina o nosso coração e a nossa mente para que saiamos daqui edificados. Assim oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Pedro, quando escreveu esta epístola, ele escreveu aos cristãos que estavam dispersos, aqueles que ele chama de eleitos. Eleitos porque foram escolhidos por Deus. Esses cristãos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. O apóstolo Pedro, então, escreve a esses irmãos que estão na dispersão, que estão espalhados ali na região. Ele fala logo aqui no capítulo 1, aonde esses irmãos estão. Eles são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas esses eleitos de quem o apóstolo Pedro escreve, a quem ele escreve, são irmãos, assim como eu e como você. Irmãos que têm a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e por vários motivos nós encontramos obstáculos para a nossa fé. Muitos são perseguidos, vivem em lugares onde há uma perseguição religiosa, ou mesmo nós que vivemos em um país que tem liberdade religiosa, somos atacados de todas as formas a abandonarmos a nossa fé.
nós temos muitos inimigos, como o diabo, Satanás, o nosso principal adversário. Nós temos o mundo, nós vivemos em uma cultura caída, assim também como a nossa natureza, onde muitas vezes há uma luta espiritual, uma guerra espiritual entre a nossa natureza, né, pecadora e a nossa nova natureza em Cristo. E o apóstolo Pedro, ele escreveu justamente para encorajar esses irmãos a perseverarem na fé. Irmãos que precisavam entender a salvação. E o apóstolo Pedro diz, olha, vocês foram santificados pelo Espírito Santo. Vocês que são eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, vocês foram regenerados para uma viva esperança. Há uma gloriosa herança esperando vocês nos céus. Uma herança incorruptível, sem mácula, imaculada, sem mancha, imarcessível. O apóstolo Pedro também fala que esses irmãos foram resgatados como pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também fala que esses irmãos, eles foram purificados por uma semente incorruptível, incorrupta, que é a palavra de Deus. Palavra esta que não perece, mas sempre permanece. Tudo passa, tudo muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O apóstolo Pedro também instruiu esses irmãos que eles foram salvos, assim como eles foram chamados para a santificação, eles foram salvos para viver em amor. Um amor sem hipocrisia, sem fingimento. Um amor verdadeiro. E quando nós chegamos no capítulo 2, nós vemos o apóstolo Pedro ensinando a esses irmãos que eles devem crescer espiritualmente. Já que eles são salvos e foram regenerados, eles devem se despojar da velha natureza, do pecado. E eles devem agora desejar o genuíno leite espiritual, o leite da palavra, o leite racional, para que eles cresçam ainda mais na fé e amadureçam. Isso ele fala dos versículos 1 a 3. Quando chegamos agora dos versículos 4 a 8, o apóstolo Pedro vai falar que esses irmãos, eles são a igreja de Cristo. Eles são casa espiritual de Deus. E hoje eu quero falar justamente sobre esse tema, casa espiritual. Ok? Vamos só fazer alguns destaques. É muito importante dizer que quando nós falamos na igreja, e quando algumas pessoas querem definir a igreja, utilizam-se de algumas metáforas. Uma delas é que a igreja é a noiva de Cristo. Uma outra metáfora é que a igreja é o corpo de Cristo. E todos os cristãos são os membros desse corpo que tem Cristo como cabeça deste corpo. Mas uma outra metáfora também muito utilizada é que a igreja é um edifício, ou seja, uma casa. É um edifício espiritual, uma casa espiritual. E o apóstolo Pedro aqui nos traz algumas lições importantes acerca desse edifício, ou seja, dessa casa espiritual. E a primeira coisa que eu quero destacar é sobre o fundamento deste edifício. O fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que no versículo 4, o texto diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus, ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra principal. Jesus, ele é o fundamento deste edifício. Não existe igreja sem este fundamento, que é o próprio Cristo. Nós devemos ir a Cristo para que possamos tê-lo como nosso alicerce. Eu não sei se vocês lembram, mas certa vez o nosso Senhor Jesus Cristo, em conversa com seus discípulos, ele pergunta quem as pessoas dizem que ele é. E ali ele ouve do apóstolo Pedro, esse mesmo apóstolo que escreveu esta epístola, ele ouve da boca do apóstolo Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Ali, Deus revelou ao apóstolo Pedro quem Jesus era, o Filho de Deus. E Jesus, em resposta à palavra de Pedro, disse: bem-aventurado é tu, Barjonas, Simão Barjonas, Pedro, porque não foste carne e o sangue que te revelaste, mas o Pai que estás no céu. Por isso eu digo, tu és Pedro, tu és Petros, uma pequena rocha, uma pequena pedra. Ele diz: tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é essa de que Jesus estava falando? Ele estava falando dele mesmo. A pedra angular, a pedra principal, a rocha eterna, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também, ele destaca isso quando ele fala em Efésios capítulo 2, dos versículos 19, a partir do versículo 19, ele diz assim, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, quem? Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, nós somos esse edifício que estamos sendo construídos. Um edifício espiritual. Nós somos a casa espiritual. Somos casa de Deus. Nós somos a habitação de Deus, porque Deus ele não habita em templos feitos por mãos. Deus, ele tabernaculou com o homem quando, primeiramente, o nosso Senhor Jesus Cristo se tornou homem e habitou entre nós. Ao mesmo tempo, quando Jesus cumpriu a sua missão e subiu aos céus, ascendeu aos céus, está à direita da majestade do Pai, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecostes. E a partir de então ele faz morada na igreja, nesse edifício que somos nós. Individualmente, nós somos habitação do Espírito Santo. O nosso corpo é casa do Espírito Santo.
mas cada um de nós somos como que pedrinhas, assim como Pedro. Nós somos pedrinhas, pequenas pedras deste grande edifício. A igreja não é feita apenas de uma pedra. Eu sozinho não sou igreja. A igreja é quando eu estou reunido com o povo de Deus. Por isso a importância do congregar. Por isso que você não deve negligenciar a importância de congregar, de estar reunido com seus irmãos para adorar a Deus no culto público. Então entenda, nós somos casa espiritual, mas essa casa tem um fundamento e o fundamento é Cristo. E nós olhamos aqui que nós devemos nos achegar a Ele, a Deus, que é a pedra viva. E nós somos essas pequenas pedras, pedras vivas também, que somos edificados como casa espiritual. E veja que nós temos esse fundamento que é Jesus, e é por meio dele que nós somos também pequenas pedras. É por causa da pedra que vive, da pedra viva, a rocha principal, a angular, é que nós fomos feitos edifício de Deus, casa espiritual. Nós somos edificados, acima de tudo, em cima, sobre esse fundamento. E esse fundamento, que é Jesus, é por meio dele, é por meio dessa pedra viva, que o edifício fica de pé ou cai. Nós não temos condições alguma de permanecermos de pé se não for por causa de Cristo. E isso eu falo não somente cada um de nós, individualmente como cristãos, mas a própria igreja. Nós vivemos em um tempo onde há várias denominações. E um dos problemas principais de algumas religiões, de algumas denominações, é porque elas não têm Cristo como seu fundamento. Eles estão edificados em várias outras coisas, às vezes em ensinamentos de falsos profetas. E a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é a revelação de Deus, ela é uma semente incorruptível. Portanto, todos aqueles que fundamentam suas doutrinas em ensinamentos de homens, ou seja, toda a igreja que tem tradições e doutrinas que estão afastadas dos ensinamentos das Escrituras, elas não são uma igreja verdadeira. Elas não têm condições de permanecerem de pé, principalmente quando as suas obras forem provadas pelo fogo. E Deus, no dia do Senhor, haverá de julgar todas elas. Portanto, Cristo é o nosso fundamento, Ele é a pedra que vive, e nós permanecemos de pé, porque Ele é aquele que nos sustenta. Mas eu quero falar agora, meus irmãos, a vocês, sobre os privilégios de sermos casa espiritual. Vejam, agora o apóstolo Pedro exorta a esses cristãos, a esses fiéis, a se consagrarem como casa espiritual de Deus. E ele diz assim, no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos casa espiritual. Eu já falei, nós temos como fundamento
o nosso Senhor Jesus Cristo e também a sua palavra. Porque Cristo é o Verbo, Ele é a palavra viva. Mas nós temos alguns privilégios, porque nós fomos feitos casa espiritual. Nós também fomos feitos pedras vivas por meio de Cristo. E o nosso privilégio, um dos privilégios é que hoje nós temos acesso livre a Deus. Veja que o texto diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Nós fomos feitos sacerdotes. Agora nós somos uma geração de sacerdotes. Nós não precisamos mais de um sacerdote em um templo feito por mãos, com rituais cruentos, aonde aquele sacerdote, ele intercede pelo povo. Nós não precisamos mais de alguém, de um homem intercedendo por nós, porque nós temos o principal, o único e suficiente sacerdote que de uma vez por todas ofereceu o sacrifício suficiente para nos restaurar, para restaurar a nossa comunhão com Deus. Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Ele está à direita do Pai e intercede em nosso favor. Eu não preciso mais de um homem, como no Antigo Testamento, um sacerdote, para intermediar a mim a Deus, mas agora eu tenho livre acesso ao Pai, por meio de Jesus, pelo vivo e novo caminho. Eu tenho acesso ao Pai, por meio de Cristo, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício substitutivo. Todos nós, aqueles que um dia professamos a fé genuína em Jesus, nós hoje podemos e temos uma aliança com Deus, nós temos intimidade com Deus, nós temos esse livre acesso ao Pai. Isso é um privilégio maravilhoso para nós, meus irmãos. Nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos desfrutar dessa comunhão maravilhosa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos meditar nessa maravilhosa palavra todos os dias. Nós precisamos estar reunidos como povo de Deus para o adorar sempre que for possível, principalmente no dia do Senhor. E um outro privilégio maravilhoso é esse, a adoração. Nós somos os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É um privilégio para nós sermos adoradores do Deus verdadeiro. E nós precisamos valorizar isso. A adoração pública, a adoração culto público. O momento onde nós estamos reunidos para adorar a Deus, isso é um momento maravilhoso. Deus habita em meio aos louvores do seu povo e, portanto, nós fomos feitos pedras que vivem. Somos edificados, somos casa espiritual e nós com o propósito de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero, nesse momento, encorajar você a você desfrutar desses privilégios. Lembrando, primeiramente, que se nós somos casa espiritual, nós somos casa espiritual porque Jesus é essa pedra principal. Ele é o fundamento. Se nós estamos de pé, é porque Ele nos sustenta. Nós somos edificados a partir desse fundamento. Todos aqueles que creem nesse Deus verdadeiro por intermédio de Jesus desfrutam disso, porque Jesus é a pedra viva. Jesus é a pedra eleita e preciosa para aqueles que creem nele.
Mas também Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada. O texto diz, as Escrituras no versículo 6 diz que eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo nenhum algum envergonhado. Portanto, para vós outros, os que credes, essa pedra, essa rocha, ela é preciosa, Jesus é precioso. Mas essa pedra também é pedra de tropeço. Para os descrentes, essa pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra angular e também pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, aqueles que rejeitam a palavra de Deus e rejeitaram Cristo como Messias, Jesus se tornou pedra de tropeço para eles. É importante destacar que o Evangelho, ele tem dois propósitos. Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela é cheiro de vida, como diz o apóstolo Paulo. Ele é perfume de vida para aqueles que creem, mas tem cheiro de morte para aqueles que a rejeitam, para aqueles que rejeitam o Evangelho, para aqueles que rejeitam esta pedra angular, para aqueles que rejeitam a Cristo. Então nós vemos desde o Antigo Testamento, as Escrituras falando acerca de Jesus. Isaías 28:16, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Ao mesmo tempo, que o texto também fala acerca de Jesus como essa pedra que foi rejeitada. Por exemplo, quando nós olhamos Mateus 21:42, diz assim, nunca leste, Jesus perguntou-lhe, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Em Romanos 9:33, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E isso o apóstolo Paulo, e assim como nosso Senhor Jesus Cristo, está se referindo, por exemplo, não só a Isaías, mas também ao Salmo 118:22, quando diz a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E aí eu quero falar para você que me assiste nesse momento, que você não rejeite a Cristo, nem o seu Evangelho, nem a sua palavra, mas que você creia que Jesus é o Filho de Deus, que veio para salvar-nos. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E você, meu irmão, minha irmã, você é casa espiritual. Então, portanto, desfrute de todos os privilégios, tendo Cristo como fundamento. Desfrutando dessa comunhão maravilhosa que nós temos hoje com Ele e com Deus por meio de Jesus. E também desfrute da importância de nós adorarmos a Deus, oferecendo Ele sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Cristo. Vamos orar? Pai, nesse momento eu quero te louvar e te agradecer por esta palavra, que nos fortalece, nos fala da importância de nós sermos igreja, de nós sermos casa espiritual, tendo como fundamento a Cristo, e pelo privilégio de nós estarmos adorando ao Senhor todos os dias, vivendo essa comunhão maravilhosa. Abençoa os meus irmãos, abençoa os pedidos que foram feitos, os pedidos de oração. Que o Senhor assim abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.